Bem-vindos à quarta aula do curso Fazendo um Jogo com Pygame. Na última aula nós colocamos movimento no personagem e nós padronizamos a velocidade para que ela seja constante em todas as direções. O nosso objetivo agora é adicionar um personagem e adicionar a animação dele. Eu gostaria que vocês conhecessem o Eldrin. Esse será o nosso personagem principal do nosso jogo. O nosso jogo vai ser um RPG com a visão top-down, aquela visão de cima. E antes da gente adicionar o nosso personagem ao jogo, nós precisamos falar um pouquinho sobre Sprite Sheet. Então, Sprite Sheet nada mais é do que nós colocarmos todas as animações em uma única imagem. Aqui nós temos todos os frames da nossa animação. Nossa animação vai ser composta por 4 imagens. Então, na primeira linha nós temos a animação dele de frente, onde nós começaremos a imagem na primeira coluna, depois nós passaremos para a segunda coluna, depois para a terceira coluna, e depois nós voltaremos para a segunda coluna para finalizar a animação. Nas outras linhas nós teremos a mesma sequência, só que para outra direção. Então nós teremos ele tanto para a esquerda, quanto para a direita, quanto o personagem andando de costa. E nós colocaremos todos esses frames numa única imagem. E nós passaremos essas animações andando pela coluna e pela linha dessa imagem. Então, cada frame desse tem 48 por 48 e nós faremos um grid nessa imagem. Então, aqui nós vamos no nosso arquivo player e vamos fazer algumas mudanças. Primeiro, eu quero mudar o nome dessa variável. Nós não vamos mais receber um frame, nós vamos receber uma sprite sheet. Então, vou renomear. E nós iremos criar uma definição que vai pegar a nossa sprite sheet e separar ela em frames. Que ela vai receber os frames. E eu vou chamar essa definição de load frames, né, que ela vai carregar os nossos frames. Então aqui embaixo nós vamos criar essa definição. Ela não vai receber nenhum parâmetro. E vamos começar fazendo uma anotação nela. Então ela vai carregar os frames da sprite sheets em um dicionário organizado por direção. E ele vai ter o parâmetro de return, né? E ele vai nos retornar um dicionário contendo os frames para cada direção. Então o que nós iremos fazer? Vamos pegar a nossa imagem, carregar ela, colocar dentro de um dicionário. Nós vamos organizar cada frame separados por linha da nossa imagem. Criar nosso dicionário, que eu vou chamar de frames. Tá? Então, e primeiro eu vou colocar as imagens dele virado para frente. Vou chamar de DAO. E eu vou colocar ele como uma lista vazia, que mais tarde nós adicionaremos as imagens aqui. E agora eu vou fazer ele para a esquerda. Uma lista vazia. Para a direita. E quando ele está de costa, né, que ele está virado para cima, uma lista vazia. Agora eu vou criar uma interação. Para cada linha vai ser relacionada a uma direção em enumerate. Então, aqui ele vai percorrer cada linha da nossa imagem. Nós vamos separar nossa imagem com tamanho de 48 por 48 e ele vai percorrer todas essas linhas e eu quero que ele enumere essas linhas e eu vou passar a lista das direções. Então, primeiro ele vai pegar o que é down, depois left, e up. Então, em cada linha que eu estiver, agora eu vou percorrer as colunas. Cada coluna, num range. Nessa animação, nós vamos trabalhar com 4 frames de animação, mas a nossa imagem tem só 3 colunas. Então, vai ser um range de 0 até 2. Quando eu trabalho um range de 3, eu estou incluindo o número 0, 1 e 2. O 3 não entra. Então, o meu frame ele vai ser igual para sheet.subsurface, que vai ser igual a coluna que ele está, vezes self.frame, underline width, vezes a largura. Vai ser a nossa linha, vezes self underline frame, não é underline, é ponto, self.frame,
height, nossa altura. E aqui eu vou passar a altura e a largura da nossa imagem. Self frame. De novo, underline, não. Ponto frame. Largura. E self.frame. Altura. Então, o que nós estamos passando? Nós estamos passando a posição X e Y. Room está errado. Room é com O. Então, aqui nós estamos passando a posição X e Y de onde está a nossa imagem. E aqui nós estamos passando o tamanho da nossa imagem, que vai ser de 48 por 48. Então, na primeira interação, o nosso valor de coluna vai ser 0. Nosso range é de 0 até 2, né? Então, vai ser 0. 0 vezes a largura, que é 48, vai dar 0. Como nós estamos na primeira interação, a linha também vai ser 0. Listas em Python sempre começa por 0. Então, 0 vezes 48 vai dar 0. E aqui o tamanho da imagem sempre vai ser fixa, 48 por 48. Na segunda interação, a nossa coluna vai ser 1. Então, nós teremos aqui como sendo 48, que a nossa coluna vai ser 1. 1 vezes 48 é 48. Aqui vai continuar 0. 0 vezes 48, 0. Então, nós teremos posição 48 e 0. Depois será 96 e 0. Depois 144 e 0. Aí a gente muda, vai ser 0, 48, depois 48, 48, e assim sucessivamente até percorrer todas as colunas e todas as linhas da nossa imagem. Aí eu vou pegar e vou adicionar na lista que a gente criou. Então, dicionário da direção, ponto append, e eu vou adicionar esse frame. Então, eu vou pegar cada frame em uma dessas direções e vou adicionar aqui no dicionário que a gente criou anteriormente. E aqui eu vou fazer só mais uma adição, porque da forma que ela está, ela vai percorrer da coluna 0 até a coluna 2. E depois eu preciso que ela retorne para a coluna do meio, a coluna 2. Do jeito que ele está aqui, ele vai percorrer da primeira coluna, depois ele vai para a segunda, depois para a terceira. E para finalizar, ele retorne na coluna do meio. Então, eu vou adicionar mais uma linha para adicionar esse frame da coluna do meio sempre. Então, eu vou fazer a mesma coisa, adicionar no dicionário, ponto append, frames, a direção, só que eu quero que seja sempre a coluna do meio. Então, ele vai adicionar a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, vai sair desse for, adiciona a segunda coluna de novo no dicionário e passa para a próxima linha. Depois que ele fizer isso, ele retorna o dicionário. Retorne frames. Certo? Então, aqui, nós chamamos a função e ele vai retornar o dicionário para esse frames. E agora eu vou setar o parâmetro da direção do nosso personagem. Direction. E a direção inicial dele vai ser virado para baixo. Current frame vai começar em 0. E eu vou definir a velocidade da animação. .last update, pygame.time, .get, underline ticket. Isso, para a gente ter nosso parâmetro de tempo, ajustar a velocidade entre as animações. Aqui na nossa variável self-image, ela vai ser igual a frames. Aqui agora nós estamos recebendo não uma imagem, mas um dicionário. Então, eu preciso que ele vá no dicionário, na lista down, e pegue a primeira posição da coluna. E agora nós vamos fazer uma atualização para mudar a direção sempre que a gente clicar nas teclas. Quando eu apertar W, eu quero que ele vire para cima. Self.direction. Quando eu apertar S, eu quero que ele vire para baixo. Quando eu apertar A, eu quero que ele vire para a esquerda. E quando eu apertar a tecla D, eu quero que ele vire para a direita. E aqui embaixo, nós vamos criar uma definição para fazer a animação das sprites. Então, vou chamar uma definição animate. Ela não vai receber nenhum parâmetro. Animate, é com I. Animate. Vamos começar fazendo uma anotação, como costume. Atualiza o frame da animação baseado no tempo. Então, vou criar uma variável chamada no, pygame.time, para nós receber nossa variável de tempo. E eu vou colocar se no
menos self.lastUpdate, né, que foi a nossa última update, for maior que 150, então daí ele atualiza o frame. Aqui nós estamos trabalhando com 150 milissegundos para ele trocar de um frame para o outro. E aqui count frame vai ser igual o count frame mais 1, né? Então nós vamos trocar para a nossa imagem. Igual ao comprimento do nosso dicionário. E nós vamos atualizar nossa self-image, igual sendo self.frame, self.direção, self.curate_frame. E aqui nós só vamos chamar a nossa animação. Animate, esqueci do self.animate. E aqui no nosso arquivo, no game.py, nós vamos mudar a nossa imagem, né? Agora não é mais uma imagem, sim uma sprite. Eu vou adicionar a nossa imagem aqui no mesmo lugar onde está a nossa imagem antiga do nosso player e já volto. Então aqui está a nossa imagem agora. Essa é a imagem antiga do nosso personagem, que era só um quadrado. Agora nós temos uma sprite sheet da animação dele. Então aqui eu vou atualizar o caminho. E eu vou colocar o nome da imagem, que é Eldrin, que será o nome do nosso personagem. Vamos salvar esses arquivos. Ele está em vermelho, ele está apontando algum problema aqui. Deixa eu ver o que poderia ser. Ah, aqui. É 2 pontos. Ok, vamos salvar e vamos executar. Linha 48. Append frame. Erro na escrita é HT. É raro, mas acontece sempre. Vamos executar agora. E pronto, nós temos nosso personagem animado. E se eu andar para a direita, para a esquerda, para cima, nós temos nosso personagem se movimentando. Só que veja que ele não para de se movimentar, né? Ele sempre, mesmo ele não andando, ele continua se movimentando. Então vamos colocar uma condicional para que ele só ande caso eu pressione alguma tecla. Então nós vamos voltar aqui no nosso arquivo player. Aqui onde nós estamos chamando a nossa definição de movimentação. E aqui nós vamos colocar uma condição, se dx for diferente de zero, ou se o dy for diferente de zero. Qualquer um dos dois que for diferente de zero significa que ele está se movimentando, então aí a gente chama a nossa variável. Eu coloquei 2dy, vamos salvar e vamos repetir. Pronto, agora nós temos ele começando parado. Só que ele está parando no frame, ó, que ele está com a perna à frente. Eu não quero que ele fique parado nesse frame, então eu vou ajustar isso. Para isso, basta a gente vir aqui, colocar nessa variável que o primeiro frame é o frame do meio, né? Coluna do meio. E vamos ver. E pronto, aqui ele começou no nosso frame correto. Só que ainda não está do jeito que eu quero. Eu quero que sempre que eu parar, que ele volte para o frame do meio. Vou vir aqui e vou colocar uma outra condicional. Então, caso contrário, né, caso eu não esteja movimentando ele, eu vou setar a minha variável como sendo self.frames, minha variável da direção. Eu quero que ele sempre pegue a coluna do meio. E agora sim, eu movimento e quando eu parar, ele sempre vai voltar para o frame onde ele está parado.